Olha só, meus amores, bora para mais um entrevistado nesta tarde. E nós estamos com ele aqui, Álvaro Machado, ele que é mestre, doutor e pós-doutor, além de ser autor da única live da livre docência, né, em processos decisórios no cérebro humano no país. Uau, esse cara é um fenômeno. Venha para cá, Álvaro Machado! Muito bom, muito bom. Esse merece muitas palmas. Muitas palmas! Que currículo, hein? Que currículo. Álvaro, seja muito bem-vindo ao Boa da Pan. No intervalo aqui, estávamos conversando, né, falando sobre como você é um cara muito inteligente, quantas perguntas nós temos aqui na bancada. Nossa, vou ter que caprichar muito, que medo de decepcioná-lo. Não tem. Não tem como, não terá como. Obrigado, viu? Fico muito feliz de estar aqui, é uma honra, uma satisfação. Tá tornando minha tarde ainda mais divertida. Que demais. Estamos aqui então com o neurocientista. Quem já quer começar com as perguntas? Ai, meu Deus. Vai lá, Bárbara, fala do seu assunto. Não, é que me falaram que você, não sei se chama você senhor, doutor, como... Vossa Excelência, porque... pode chamar de semideus. Semideus é ótimo. Semideus ou doutor estranho, pode Adorei doutor estranho. Ele sabe coisas além do nosso comportamento, coisas além né? Enfim, então é por isso, pelo estranho em relação a isso. Mas eu achei super interessante a questão que foi levantada aqui sobre sonhos. Já vamos direto pra essa parte de sonhos, que eu acho que a mulherada também gosta, né? Todo mundo gosta. Todo mundo adora isso. E a gente fica sempre aquela incógnita, né? Tá, o que é? É uma manifestação do inconsciente? É porque tem pessoas que realmente... É um desejo. É uma coisa que realmente, às vezes, você pode sonhar e acontecer. Como definir esse processo? Porque tem pessoas que sonham com alguma coisa inexistente até então e depois ficam com aquilo na cabeça e depois acaba acontecendo, como se fosse morte da família. Outra coisa que eu preciso saber, o que é um déjà vu? Assim. Por favor. Tem muita pergunta, legal. Tem muita pergunta. Vamos começar a 300 por hora, né? Gente, assim, então, tem que serviço. Eu acho assim, as questões mais interessantes do ponto de vista do que é ser humano são questões que justamente são interessantes porque elas estão agregando diferentes linhas que surgem na evolução da espécie, na cultura e na subjetividade de cada um. Em outras palavras, elas são interessantes porque elas não têm uma explicação, elas justamente surgem porque elas são um ponto de contato, um ponto de encontro de várias. E os sonhos é a representação mais alta, os sonhos são a representação mais alta disso, desculpe. E em que sentido? Os sonhos têm sentido evolucionário, ou seja, a nossa espécie e outras espécies usam o período em que a gente está sonhando para funções práticas ligadas ao funcionamento do cérebro, tá? Então o cérebro durante a noite, ele de fato, durante o sono, ele de fato funciona de maneira diferente da vigília, e essas diferenças têm a ver com a nossa história evolucionária. Uma das funções dos sonhos, do ponto de vista evolucionário, é juntar as memórias do dia anterior. Ou seja, o sonho é o momento em que a gente vive as coisas como se a gente estivesse apertando o botão de fast forward. Sim. E esse processo de apertar o botão faz com que a gente não pegue todos os trechos, não é uma narrativa linear, só alguns, principalmente os mais marcantes. Quando a gente faz isso, a gente se prepara, vamos dizer assim, para o futuro a partir da relevância das coisas. Então, por exemplo, você viveu uma situação que você quase bateu o carro, é muito provável que você sonhe com alguma coisa como isso, com isso, que tem a ver com isso, e este sonho te prepare para um futuro em que você tem um pouco mais de atenção quando você está dirigindo, para quem sabe você não fazer a mesma burrada de novo. Então, essa é a função mais básica dos sonhos. Não tem nada de inconsciente no sentido de que inconsciente quer dizer algo reprimido, algo do desejo, mas essa é só uma delas. Aí, qual que é o grande ponto? A cultura, como a gente entende, ela é cheia de normas. Tem coisas que a gente não fala, tem coisas que a gente não faz,
independentemente do fato da gente perceber que elas existem e até da gente ter vontade de falar e fazer. Os sonhos, porque a gente está no momento de menos controle, é o espaço simbólico, é o momento, por assim dizer, em que essas coisas se manifestam. E aí, assim, se a pessoa tem mais repressões, ou seja, se ela limita mais as manifestações dessas coisas que eu falei, os sonhos vão trazer isso mais à tona. Se ela tem menos repressões, isso vai vir menos à tona. Ou seja, o fato dos sonhos, do ponto de vista evolucionário, terem uma função prática, ajudar a gente a usar memórias, consolidar, aprender e fazer alguma coisa no futuro, não nega o fato de que os sonhos também são um espaço de representação do desejo. Um último ponto é o seguinte: as duas coisas muitas vezes se combinam. Então, por exemplo, você tem uma meta, tá, na sua vida. Vamos falar de um desejo consciente, uma coisa bem simples. E você, durante um dia, você faz uma tremenda burrada, uma coisa que faz com que o seu processo de caminhar até essa meta seja travado, obliterado e tal. Você provavelmente vai sonhar com aspectos disso que você vai poder, mais pra frente, trazer como parte da sua predileção do que vai acontecer com a sua vida. Ou seja, eventualmente você vai pensar: se eu seguir nesse caminho, eu não vou atingir a minha meta. Trocando em miúdos é isso. Então aí o sonho pode ter um papel premonitório, no sentido em que você está juntando o seu desejo com a sua memória e, de fato, integrando isso na sua relação com o que você vai ver pela frente ao longo dos seus próximos dias, meses ou anos. Então é nesse sentido que os sonhos se manifestam pra gente, como aprendizado, como desejo e, de fato, como essa coisa que vai definindo o nosso caminho para o futuro, que muita gente entende como premonitória. É que não seria nada místico, né? Que a gente pensa que parece uma coisa mística. E, doutor, por que às vezes acontece aquela coisa de você misturar, parece que, desculpa o linguajar, mas cré com leque? Você mistura uma coisa muito relevante com uma coisa, sei lá, um animal, ou você, com alguma coisa muito folclórica, do nada. Por exemplo, sei lá, sonha com um rato, que eu não vi nenhum rato, né, alguma coisa do gênero, e com sei lá. Dragão. Ou sei lá, eu sonhei com o chefe, sabe? Assim, daí você fica. Porque eu acho que é isso que as pessoas meio que ficam meio confusas. Você fala, meu Deus. Quando eu tenho sonho, eu jogo no bicho, no mesmo dia. Porque as pessoas usam isso, né? Muito. As pessoas usam, né? Sonhou com o animal, tem que ir jogando bicho. Isso é muito legal. Por que de fato a linguagem dos sonhos é uma linguagem cifrada, vamos colocar assim, né? Por que ela tem esse aspecto metafórico? A resposta é simples. Porque você não está controlando aquilo que vai aparecer no seu pensamento. Você percebe que quando a gente está, durante o dia, pensando em alguma coisa, em última análise, o que a gente está fazendo é direcionar o nosso pensamento para alguma coisa? Sim. Pensar num assunto significa botar atenção no assunto. Agora, se você tira esse processo de direcionamento, ou a gente pode chamar isso, se você tira a sua intencionalidade do caminho, e você deixa as imagens se manifestarem, elas vão se manifestar com uma liberdade muito maior. Ok, até aí, óbvio. Qual que é o grande ponto que agora vem, que é a verdadeira explicação? Quando a gente dá liberdade para o cérebro expressar alguma representação mental, ele representa como ela está de fato implementada ou registrada no próprio cérebro, naturalmente. Porque você não está fazendo um processo de passar ela num funil, você está deixando solto. E como as coisas são representadas no cérebro? Elas são representadas como redes de associação. Então, por exemplo, um dia na minha vida, no passado, eu vivi uma experiência traumática com um cachorro bravo que mordeu o meu braço. Um determinado dia, eu sonho que eu tô com alguma coisa no meu braço. Esta associação, este sonho pode estar diretamente trazendo algo relacionado ao braço, como ele pode estar trazendo algo na cadeia de associações de dor no braço que foi formada ao longo da sua vida, que tem, entre outras coisas, essa memória desse cachorro que mordeu o seu braço.
Tá entendido? Não é um negócio esotérico de maneira alguma. O cérebro grava as coisas como um grafo de palavras. Sabe quando a gente vê aquele monte de palavrinha, por exemplo, hoje em dia estão na moda as nuvens de palavras. Sim. Pensa nessas nuvens de palavras. Então, ele faz uma seleção de alguma coisa do meio da nuvem, e a explicação é por que no nível mais superficial isso acontece? Porque é dessa maneira que as coisas são armazenadas no cérebro. A gente tende a não perceber isso enquanto a gente está no nosso dia a dia, na nossa rotina, porque a gente justamente põe atenção para não selecionar qualquer coisa, mas para ser criteriosos na hora de colocar uma palavra, uma imagem e compartilhar com as pessoas a linguagem. Mas se você, por exemplo, deitar no chão e começar a falar livremente, de maneira associativa o que tiver à mente, você vai começar a trazer um monte de coisas que aparentemente não tem nexo umas com as outras. Que você também vai poder fazer um processo como esses e ver que elas têm sim, simplesmente elas estão nessas redes que não são tão óbvias à primeira vista. É assim que funciona. É a mesma coisa na meditação? Não, é o seguinte, na meditação a gente está consciente, a gente está acordados. Então, na meditação o processo é quase o contrário. A meditação é um processo de muita consciência, né? O grande ponto na meditação, o objetivo da maior parte das linhas é você não trazer representações à mente, mas você está consciente. No sonho é o contrário, você está mais deixando aflorar o inconsciente. E são muitas representações. Imagina só quando você está sonhando, aquela coisa inacreditável. Se fosse um filme, era certamente aquele blockbuster total para você ficar grudado na cadeira. Então, isso é o oposto do que você espera numa meditação, certo? Sim, legal. Sim, com certeza. Recebendo hoje ele, que é neurocientista, Álvaro Machado, aqui na Hora Boa do Seu Rádio. Tem muita coisa para esse cara contar pra gente, dar uma aula, né? Sim, eu tô super no programa de hoje. Vai lá, faz sua pergunta, Aragão. Não, é o Semerzinho. É o Semer, vai lá, Semer. Eu tenho uma pergunta, assim, eu já vi alguns vídeos falando, assim, sobre o processo de tomada de decisão do nosso cérebro, né? E aí eu já vi alguns vídeos, algumas reportagens, assim, falando que alguns caras, por exemplo, o cara lá do Facebook, aquele Pyong Lee, aquele mágico também, que eles só vão e só compram, por exemplo, roupa preta, camisa preta, pra já não tomar essas decisões durante o dia, pra, de repente, assim, não sei se é a forma correta de falar, assim, não gastar o cérebro pra tomar outras decisões mais importantes. Isso é verdade? Não funciona assim? Eles só estão me enganando? Como que funciona isso? Essa questão da nossa tomada de decisão. Quantas decisões, em média, o nosso cérebro toma durante um dia? Essa discussão maravilhosa, mas de verdade. Você fez a coisa de um jeito assim, né? Tão despretensioso, mas você foi tão sutil e profundo na sua pergunta que ela já é uma espécie de resposta. Coisa maravilhosa. Olha só, porque é muito legal isso. Vamos lá, então, destrinchando tudo. Primeiro, a gente toma cerca de... Você está certo na sua colocação em forma de pergunta. A gente toma muito mais decisões do que a gente imagina. São cerca de 30 mil decisões por dia, tá? Uma pessoa média imersa na cultura que trabalha, etc. e tal. Cerca de 30 mil decisões. A maior parte das decisões não acontecem no plano da consciência. E mais do que isso, olha que interessante, a maior parte das decisões não geram nenhum tipo de resultado de médio ou longo prazo na sua vida. A ideia de que uma decisão é algo que vai gerar uma externalidade, né? Eu decidi, agora eu vou deliberar, né? Eu escolhi entre 4 opções, eu quero a opção A. Legal, agora a opção A é uma opção no menu, então agora eu vou comer o que está escrito na opção A. Sim. A minoria das opções são assim. Minoria. A maior parte é assim. Eu estou sentindo uma coceira nas costas. Num determinado momento eu decido botar meu braço lá atrás e encostar as costas. Esse é um momento decisório que vai gerar uma ação que vai morrer na hora que você encostou as costas. Acabou. Não tem nenhuma consequência de médio prazo ou longo prazo. Nenhum valor. Nada daquilo que os economistas modelam quando eles falam em tomada de decisão. Então é isso. Boa parte das nossas decisões a gente chama de decisões não consequencialistas. Essa é uma coisa super contemporânea. De fato é assim. É algo ligado com rotina, isso? Eu já tenho uma rotina, eu vou seguir aquilo sem pensar nisso.
Não necessariamente, porque, por exemplo, se eu te colocar numa situação totalmente nova, você vai continuar tendo várias decisões. Pensa você, por exemplo, você já andou de roda gigante. Já. O seu corpo, você já se decidiu durante a roda gigante, segurar na barra, soltar a barra, levantar a perna, 30 mil vezes. Agora, imagina que você não está mais na roda gigante, você está num brinquedo futurista que você nunca entrou. Você também vai fazer essas coisas. Então não é necessariamente uma questão de rotina, é uma questão de como nós nos adaptamos ao ambiente. Legal. Se adaptar ao ambiente significa tomar decisões. Quase nenhuma dessas decisões estão no plano da consciência e quase nenhuma delas vai gerar uma consequência de longo prazo na tua vida. Então, esse é o pano de fundo que você colocou. Agora, tem uma outra coisa que é ainda mais interessante, que é assim, olha só, imagina que eu sou uma pessoa, como descrita nesses livros de economia, que quer maximizar as decisões. Eu quero mandar bem demais na decisão. Então, eu vou num restaurante, aí eu vejo lá aquele menu. O que eu faço? Eu invisto uma energia enorme falando com o garçom, perguntando dos pratos, tentando olhar foto do prato na internet. E sobretudo, tentando acessar no meu organismo, na minha consciência, o que de fato eu estou mais afim. Que na prática significa, eu projeto esse meu eu futuro de montão e fico imaginando qual é o eu futuro de maior prazer. O que comeu a carne, o que comeu o peixe, o que comeu esse vegetariano aqui, ou sei lá que raios. Esse é o papo da otimização. Agora imagina que, na sequência, eu tenho uma reunião e essa reunião vai decidir algo crucial para a minha carreira. Eu vou chegar nessa reunião, eventualmente atrasado, eventualmente cansado, e acima de tudo, eu vou estar tratando o problema da reunião com o mesmo grau de importância desse problema que é escolher um prato no menu, se eu botar justamente energia máxima em todas as decisões. Já que eu estou botando no máxima, eu estou padronizando no máximo. Sim. Agora, isso daí parece que faz todo sentido quando você fala, eu quero tomar ótimas decisões, mas na prática isso significa que você está pegando uma coisa que tem baixo impacto na tua vida e tratando como uma coisa que tem alto impacto na tua vida, o que não é muito inteligente. Então, entende? Então, de fato, isso é até uma linha que eu desenvolvi. Eu entendo o campo das tomadas de decisão como um campo filosófico, mas não só um campo de criar e desenvolver conceitos e visões de mundo, mas no sentido mais simplório também. É uma filosofia de vida. Tomar decisão bem significa deliberadamente tomar decisões más, decisões ruins. Por quê? Porque significa que você vai priorizar aquilo que de fato tem sentido, tem valor para você, ou para quem você quer que seja. Se você é uma pessoa altruísta, valor para os outros. Então, aí como é que isso aí é amarrado, né? Só para fechar esse ponto. De fato, se eu tenho como plano revolucionar a tecnologia e eventualmente as relações sociais, eu gastar muita energia com qualquer outra tomada de decisão, vai ser contraproducente. Então faz sentido você nessas horas não investir energia decisória em muita coisa. Entendi. Então, de fato, faz todo sentido. Agora, dito isso, tá? Então, assim, para mim essa é a mensagem que precisa ficar aí para a audiência, né? Que, olha, você tem que ser esperta nas tomadas de decisão, seletivo. Você não tem que querer otimizar todas as decisões da sua vida, porque o que você vai fazer é tratar todos os problemas decisórios como iguais, o que é uma tremenda de uma má estratégia. Agora, dito tudo isso, é o seguinte, é claro que você não precisa necessariamente adotar coisas como usar a mesma roupa e etc e tal por causa disso. E não é verdade, então tudo isso é verdade, mas não é verdade que, por exemplo, o Steve Jobs usava um modelo de New Balance, tá, que até se tornou um ícone da New Balance, um modelo, algumas variações em calça jeans, algumas variações em camisas pretas, sobretudo com gola rolê. É isso que era o armário dele. Não é verdade que ele fazia isso para poupar energia decisória. A poupança de energia decisória dele de verdade estava na microgestão. Por exemplo, ele não ia cuidar do que um técnico estava fazendo lá na Apple, etc. Tal. Isso aí não interessava. Interessava para ele pensar o plano estratégico da Apple. Você percebe? A discussão está em outro. Não é a camiseta que importa, é a microgestão. Outro patamar, né? É outro patamar. É a macrogestão. Esses caras. Esses caras que usam essas roupas sempre iguais.
fazem isso porque isso facilita as questões de PR, de imprensa, entendeu? Então o cara precisa gravar um negócio, é o dia inteiro esse papo. Precisa dar uma entrevista, precisa falar para o jornalista, precisa subir num palco, precisa ir numa reunião. Então, qual é a melhor maneira de você padronizar a sua apresentação pública, a sua persona pública? Trazendo ela de uma forma que vai estar sempre consistente, sempre coerente. Isso traz identidade e ajuda no reconhecimento daquela figura pública. Ou seja, curiosamente, é uma mega decisão fazer isso, e não a ausência de decisão. Caramba! É igual o cara que vai preencher a ficha do hotel e coloca lá a profissão, DJ. É mais rápida que tem. Pau. Falou tudo. Uma aula com ele hoje, Álvaro Machado Dias. Eu preciso pagar um break aqui com urgência, mas esse bate-papo continua no YouTube e a gente volta pra FM também com ele, porque tem muitas perguntas aqui na bancada e se você tiver também, manda pra gente lá no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Ouça agora nosso show do intervalo, porque o Boa da Pan volta já. E continue com a gente no youtube.com/Jovem Pan Grupo RIC. Agora sim, eu vi exclusivo, agora a gente pode falar. Então... Tenha vontade. Não, é que eu tava aqui falando... O Alexandre aqui na live, já que nós estamos lá no YouTube, ele mandou uma aqui, ó, eu adorei, ó. Ele mandou assim: o homem casado só toma 2 decisões na vida: obedecer a esposa ou não. Adorei. Maravilhoso. Adorei. Doutor, me diz uma coisa, mas assim, ó, eu sou uma pessoa que eu penso muito, só voltando, é porque eu preciso, agora fiquei curiosa. Eu sou uma pessoa que penso muito pra me vestir, e aquilo me cansa. Então, assim... E quando você vai sair, você já tá cansada, né? Tipo, ai, não quero mais ir, porque você já provou um monte de coisa. E aí você fala assim, eu não quero, mas tem muitos lugares que aí é pra fazer sucesso. Aí é pra fazer sucesso, com certeza. Brilha. Aí a gente queria dar. Não é à toa profissional de educação física. Mas brincadeira. Mas brincadeiras à parte, a gente falou ali que não gasta, digamos assim, energia no pensar no que se vestir. Mas eu gasto muito, eu acho que toda mulher. A gente desiste, às vezes, dos programas. Fala assim, eu não vou, porque senão eu tenho que me arrumar, eu tenho que isso. Se eu tivesse só colocar uma camiseta preta, ia me facilitar, talvez. Desculpa, não é gastar energia, mas não tira a concentração. Então, por exemplo, assim, a gente colocou ali o Steve Jobs. Ele, na hora de sair de casa, provavelmente ele tinha muitas coisas mais importantes pra pensar do que o próprio vestuário. Então, será que a camiseta preta, nesse caso, ele não além de, na questão de marketing, mas isso não acabava facilitando pra ele, assim, só que isso aqui eu vou estar me vestido bem, eu não vou ter que pensar nisto. No que o que vão pensar. Eu acho esse um grande ponto, eu acho que você tem razão, eu acho que sim, tá? Eu acho que é verdade que tem isso daí. É só, assim, que esse é a questão é que esse é um fenômeno muito anterior. A camiseta preta, ela só substitui o terno, tá? E a lógica do terno não é o não pensar, mas sim estar igual em todas as situações. Mas de verdade, você tem muita razão no que você tá falando. Eu sou mulher, a gente sempre tem que falar, isso aqui vai combinar com aquilo, Ai, por isso que o Steve Jobs já lançou aí 13 iPhone e nós estamos aqui, ó. Eu só ando de preto. Porque a gente tá pensando no vestuário. Era essa a questão de... A diferença é essa. Doutor, Chão, é o seguinte, o cara que é psicopata e tal, o pessoal fala, esse cara aí não consegue ter sentimento, isso, aquilo, aquele outro tal. Esse cara na cabecinha dele tem um setor que é apagado, que tem nos demais que não são psicopatas, que trabalha pra caramba, pra amar, pra sentir, pra não sei o que. Esse cara tem um setor lá, não trabalha, não funciona, tá ali só uma salinha vaga ali e tem como contratar e colocar um povo pra trabalhar lá dentro, pra ver se ele para de ser assim. Tem como? É possível? Muito legal. Olha só, a ideia de que... Deixa eu dar um passo atrás. É o seguinte, não podemos imaginar que nenhum estado ou condição ou doença mental funciona como se alguém tivesse colocado uma etiqueta e essa etiqueta fosse uma verdade absoluta. Tá? Então, por exemplo, depressão
significa muita coisa. Tem muitas vias para se chegar a uma depressão e muitas depressões dentro do conceito de depressão. A pessoa pode estar deprimida porque ela viveu uma série de situações extremamente ruins, desfavoráveis, e ela foi sendo levada para baixo por isso. Ela pode estar deprimida porque ela tem um forte componente genético, e aí algumas experiências já levaram ela a ficar deprimida, e assim ela seguiu. Ela pode estar deprimida porque ela teve uma combinação de genes e ambientes, o que é mais comum. No caso da psicopatia, é a mesma coisa. Então, assim, a gente não pode levar esse conceito a ferro e fogo. Por exemplo, tem estudos mostrando que altos executivos e pessoas altamente ambiciosas têm um desempenho alto em escalas de psicopatia. Mas isso não quer dizer que elas são psicopatas. Muito pelo contrário. Quer dizer que a gente identifica no psicopata alguns traços, por exemplo, uma obstinação plena e, enfim, o foco maior no objetivo do que nas relações horizontais, que às vezes a gente identifica também em alguns líderes. Tá? Então, primeiro esse ponto. Segundo ponto, existem os psicopatas que a gente pode chamar de clássicos, tá? Então, por exemplo, você vai numa cadeia e você tem uma série de pessoas que você faz um teste de psicopatia e dá um score muito alto. As pessoas que têm esse traço, elas têm sim a capacidade de experimentar emoções. Não só elas têm essa capacidade, como elas também têm a capacidade de identificar as emoções nos outros. E é por isso que elas são imputáveis pela justiça, entendeu? Senão elas teriam que estar num manicômio judiciário. Não é o caso. O que marca a psicopatia clássica é a dificuldade ou a falta, eu prefiro falar na falta, de empatia, não das emoções. E o que é exatamente a empatia? A empatia aí eu acho que assim, as neurociências em geral, o discurso das neurociências é muito pobre. Eu falaria, empatia é a capacidade de sentir no seu corpo, sentir na sua mente as emoções, aquilo que os outros estão sentindo. Mas isso é muito pouco. Empatia é muito mais do que isso. Empatia é o compromisso moral que você assume de antemão com a realidade projetada para o outro em função das suas ações. Ou seja, você sabe que se você fizer determinada coisa, a pessoa do outro lado vai ficar muito mal. E você assume o compromisso ético de não fazer. Essa é a verdadeira empatia. Empatia e moralidade são temas basicamente indissociáveis. E o que a gente vê em muitos casos são pessoas que não são barradas moralmente, existencialmente e empaticamente ao mesmo tempo, pela percepção do que vai acontecer com a outra pessoa. Então, o sujeito que vai lá e mata num assalto, por exemplo, de maneira absolutamente torpe, não precisava. Não porque ele não entenda que a pessoa do outro lado vai morrer, ele não tem uma doença mental no sentido de capacidade de entendimento de causa e efeito e os outros processos básicos da cognição que fazem a gente poder compreender as coisas no mundo. Não. É que a percepção de que uma pessoa morrerá quando ele apertar o gatilho não serve de bloqueio para aquela ação, porque não há esse comprometimento, esse compromisso que liga a moralidade com a percepção do impacto no outro. Essa é a verdadeira questão da psicopatia e é o grande problema da vida em sociedade em qualquer lugar, porque pessoas que agem assim de fato, elas tendem a rasgar o tecido social, porque afinal de contas a base da sociabilidade é que as pessoas vão assumir de antemão que elas não vão exagerar, pelo menos, nesse processo de gerar o dano para o outro, reconhecendo esse dano de antemão. Desculpa te atrapalhar agora, mas a gente vai voltar para o FM e a gente volta com esse assunto, tá bom? Vamos nele mesmo. E estamos recebendo ele hoje, Álvaro Machado Dias, ele que é neurocientista, o bate-papo tá incrível e também estava incrível na nossa live, ele estava falando sobre psicopatia. Conte pra gente mais sobre o assunto e Aragão, repita aí a sua pergunta para os ouvintes do FM também. A pergunta era a seguinte, né, se o psicopata tem uma salinha ali na cabeça dele que não funciona, né, tipo, que é um setor apagado, que de repente não tem ninguém trampando ali, né, igual a nossa, que é
Nossa, entendeu? Não, eu tô deixando o povo popular aqui, né? Pra todo mundo médio entender, entendeu? Isso é muito bom. E se tem como, né, o cérebro fazer uma seleção interna e contratar um povo pra trabalhar lá e parar o cara, entendeu? De ser um psicopata, se isso... Se existe essa possibilidade. Exato. Que legal. Então, primeira coisa é o seguinte, cada uma dessas doenças da mente, elas agregam diferentes coisas, tá? Então, por exemplo, depressão. Tem muitas depressões. Dizer que uma pessoa foi diagnosticada com depressão pode querer dizer muita coisa. Então, por exemplo, tem gente que tem depressão porque tem forte componente genético, isso é identificado geralmente cedo na vida, etc. e tal. Tem outras pessoas, que é o caso mais comum, que tem alguma tendência genética, mas viveram situações de estresse profundo em janelas da vida muito específicas, tá? Geralmente no fim da infância, começo da adolescência, etc. e tal. E tem pessoas que tiveram situações muito depois, situações de vida difíceis e tal. E todas elas podem se recuperar e todas elas têm aí algo de muito exclusivo seu. Então, apesar de existirem esses nomes todos, a gente tem que sempre lembrar que as realidades são únicas. No caso de psicopatia, é a mesma coisa. Então, olha que curioso. Testes de psicopatia muitas vezes são aplicados para pessoas que estão aí funcionando perfeitamente na sociedade. E o que é descoberto diversas vezes, de novo, é que muitas pessoas em posição de liderança, pessoas que ascendem rapidamente, empresas, governo, onde quer que seja, têm muitos traços de psicopatia. Muitas vezes, muitas pessoas, ou seja, não são todos os traços. Mas isso já foi verificado muitas vezes. E significa que todo CEO é um psicopata ou qualquer coisa assim? Claro que não. Não é essa a ideia, mas é justamente o contrário. É a ideia de que os traços que montam algum tipo de doença mental ou qualquer coisa do gênero, eles são traços que vêm da vida normal, só que eles estão extremados nessas condições. No caso da psicopatia, aqui o traço extremado em muitas pessoas ansiosas, etc. e tal, é essa obstinação, esse foco absoluto em objetivos, a despeito muitas vezes de relações horizontais. Então, o primeiro ponto é esse, desmistificar essa ideia, como se existisse um psicopata, como uma doença clássica, alguma coisa assim, que está indiscutível, ali eu faço o exame, ou não é, e ponto final. Pode ser diagnosticado como um psicopata, né? Exato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, a gente tem muitas, nas cadeias e em outros ambientes, pessoas que são mais classicamente identificadas com esse conceito de psicopatia. E o que caracteriza elas? Muita gente acha que é a falta de emoções. Não é. Muito pelo contrário. O psicopata tem total capacidade de manifestar emoções e também de sentir e entender as emoções dos outros. Como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa. Aliás, a capacidade de manipulação que a gente vê em muitos psicopatas tem muito a ver com, obviamente, na prática, toda manipulação que presta é uma manipulação afetiva, tem a ver com o domínio total das emoções. Capacidade. Como é que a gente explica, por exemplo, aquele dado clássico que psicopatas passam no teste do polígrafo, né, do detector de mentira? Controlando emoções. Então você vai falar que a pessoa ela não sabe, ela não tem emoções. Mas tá louco, ela controla a emoção, ela tem muito mais que você. Entendeu? Não é assim que funciona o mundo real. Entendeu? A gente não pode reduzir essas coisas a visão mais básica e simples, porque o mundo real não é assim. Qualquer um que fizer um estudo em cadeia vai perceber que não é. E aí, o que você vê de fato na psicopatia, né? Desculpa eu te cortar, mas só para fechar esse ponto. É uma coisa que está muito ligada, no meu entendimento, à moralidade. O que a gente vê é que a pessoa que é classicamente considerada psicopata, que matou sangue frio diversas vezes, não está nem aí, ela tem uma falta de conexão entre a percepção que ela tem das ações dela sobre o outro e o que ela de fato faz. Ou seja, ela percebe que se ela apertar o gatilho ela vai matar uma pessoa, então ela percebe isso.
mas ela tem uma desconexão com o comportamento, ou seja, a despeito dela perceber isso, ela aperta o gatilho. Ou seja, é empatia no sentido de capacidade de sentir aquilo que os outros sentem, mas não só empatia no sentido simples, dizer, é isso aí, o psicopata não tem empatia. Não, essa é uma visão muito simplista, muitos neurocientistas falam isso, mas isso tá errado, simplesmente é uma bobagem, porque é mais do que isso, e a outra parte que importa é a questão moral, é você saber que vai gerar esse impacto no outro e mesmo assim você fazer. É a licença moral para atropelar os sentimentos, causar a dor, independentemente do reconhecimento dela. E é isso que a gente vê. Quando a gente, como sociedade, fica revoltado com uma coisa e fala, poxa, mas que crime horrível, que coisa bizarra. Não tem consegue a ver entender, com isso. Você fala, mas a pessoa sabe que se ela fizer isso, ela vai causar uma dor absurda e absolutamente desproporcional com o objetivo, com o ganho dela, o chamado payoff, mas ela não tá nem aí. E essa é a verdadeira psicopatia. Não é bem uma questão só de cérebro, é uma questão de moralidade e funcionamento mental. Resumindo, então, tem gente dentro dessa salinha trabalhando, mas com a porta fechada e tocando horror, é isso? Tocando horror. Álvaro Machado Dias, na hora boa do seu rádio.